Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, hoje dando continuidade às nossas dicas do concurso da CAGE, Lei Orgânica, onde a lei orgânica tanto trabalha a questão da organização quanto em relação aos agentes, e hoje então a nossa dica vai ser em relação aos agentes dentro então da CAGE, ou seja, quais são as regras que se aplicam para os auditores. Vamos então fazer uma revisão em relação aos esquemas e vamos resolver questões de prova. Bom, a primeira dica em relação à lei orgânica no que diz respeito aos agentes são alguns detalhes em relação à diferença do sistema de ingresso. Então, enquanto para os servidores da CAGE a nomeação ela é possível, né? Os servidores, então, os auditores vão ser nomeados e eles têm, então, mais de 30 dias para a posse, ou seja, 30 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 30 dias para eles poderem tomar posse. Essa posse, então, vai ser pelo secretário da Fazenda, só que perante o Conselho Superior que vai se dar essa posse. E a partir da posse, nós temos mudança na lei, então muito cuidado aqui. Antes era possível entrar em efetivo exercício da data da posse para o exercício em 15 dias. Hoje não mais. Hoje o prazo da posse para o exercício é de 15 dias. A partir do momento que o servidor efetivamente está trabalhando, que é o exercício, ele passa então por um treinamento e esse treinamento é de 30 dias. E a partir do momento que ele efetivamente está em exercício, ele passa pelo estágio probatório. E o estágio probatório dos auditores é de 3 anos. Então, o estágio probatório é de 3 anos e a estabilidade também é 3 anos. Então, o estágio probatório, que é de 3 anos, ele é feito de 6 em 6 meses, 90 dias antes do término desses 3 anos, né? Aí sim o Conselho Superior, lembrando que isso é questão de prova lá como órgão, o Conselho Superior é que vai fazer um parecer, e esse parecer então do Conselho Superior pode ser por apto ou inapto. Se esse parecer for inapto, este servidor auditor, ele terá o direito a vistas dessa decisão, e então tem competência, tem possibilidade de interpor recurso, e este prazo de recurso então passa a ser de 15 dias para o secretário da Fazenda. Também para os auditores é vedado receber função gratificada em estágio probatório, o que normalmente não é, mas neste caso para os auditores é vedado receber função gratificada em estágio probatório. Função gratificada é um valor a mais que ele está recebendo nas atribuições, ele continua exercendo as atribuições do cargo, está acumulando mais algum tipo de atribuição e recebendo um valor a mais. E a lei também nos coloca que aquele que já for, antes de ingressar como auditor na CAGE, aquele que já foi servidor público estadual e que pede exoneração para poder tomar posse e entrar em efetivo exercício na CAGE e ele não é aprovado no estágio probatório, ele tem o direito de retornar ao cargo anteriormente ocupado, que é a recondução. Então, esses alguns detalhes específicos, né, dessa nossa lei, que é diferente da regra normal que nós estamos acostumados a trabalhar em relação a servidores. A outra dica é em relação à estabilidade, né, ou melhor dizendo, as garantias propriamente ditas que os auditores têm. Então, a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, sendo que é necessário passar pelo estágio probatório e ser considerado apto, e o estágio probatório também é de 3 anos, e aí a demissão, a perda do cargo, então, só pode ser mediante processo administrativo disciplinar ou em caso de decisão judicial transitada e julgada ou mediante avaliação periódica de desempenho, né? São as 3 possibilidades, então, de demissão do servidor a partir do momento que ele é estável. E lembrando que se ele
não for considerado apto para as atribuições do cargo, ele não vai ser demitido, ele vai ser exonerado porque ele não é considerado apto para as atribuições do cargo, mas ele não incorreu em nenhum tipo de irregularidade. A demissão só será em caso de processo administrativo disciplinar com contraditório e ampla defesa, decisão judicial transitada e julgada ou avaliação periódica de desempenho. Além disso, o auditor tem a inamovibilidade, ou seja, ele só vai ser removido por interesse do serviço, né? Então, ele, na verdade, não vai ter a remoção aleatória. A exceção é só no interesse do serviço. Ele tem o direito de reclamar diretamente para o chefe, né, que é, então, não tem a questão de ter que observar a hierarquia, ele vai direto para o contador auditor geral do Estado, né, essa exceção, ele não pode ir direto para o secretário sem passar pelo contador auditor, mas ele pode ir direto para o contador auditor. Ele também tem o ressarcimento das despesas relativas ao valor que paga para o órgão de fiscalização da classe, porque é exigido para as atribuições do cargo e ele tem que ser dedicação exclusiva. Então, esses são os direitos em específico que este auditor tem. Espero que tenham gostado dos nossos esquemas, dicas de hoje, onde a gente trabalhou de forma geral como funciona a questão da base para os servidores públicos, né? E a diferença do que se aplica para os auditores, né? Então, algumas regras gerais nesse sentido. E nas próximas dicas, nós vamos resolver questões em específico sobre essa aplicação dessa diferença para os auditores no Estado. Então, nos acompanhem no nosso próximo vídeo, que nós vamos então resolver agora questões específicas em relação a isso.